Hoje é um dia muito especial. Celebramos a última ceia, celebramos a instituição da Eucaristia e nós, sacerdotes, hoje louvamos ao Senhor pelo dom inestimável e incalculável do sacerdócio. Hoje de manhã tivemos a missa com o nosso bispo na Catedral dos Santos Olhos, onde renovamos as nossas promessas sacerdotais, renovando o sim que demos no dia da nossa ordenação. Porque ao instituir a Eucaristia, Jesus também institui o ministério que faz com que esse milagre se torne realidade. E por isso eu lhes convido, irmãos, a rezar por todos os sacerdotes, não só por mim, que hoje sou seu pároco, mas por todos os sacerdotes. E rezarmos pelas vocações, para que sejam santas e abundantes as vocações. Porque podemos encher um estádio de leigos, mas se não tivermos um único sacerdote, não teremos Eucaristia. Precisamos rezar pelas vocações. E graças a Deus elas têm aparecido em nossa diocese, e posso dizer com alegria, de modo especial, em nossa comunidade, que tem uma tradição vocacional de dar a nosso seminário e a outros vocações sacerdotais. Chegamos ao Tríduo Sacro, quinta, sexta, sábado, dias especialíssimos da Semana Santa, e vamos penetrar profundamente no mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor a partir de agora. Estudamos na primeira leitura uma prefiguração daquilo que Jesus vai realizar em plenitude. Na Páscoa, Moisés passa o preceito ao seu povo para que se reúna e faça a refeição chamada Páscoa, e comam todos daquele carneiro e possam fazer assim a sua refeição, preparando a sua passagem da escravidão para a liberdade. Mas aquilo representava a passagem humana da escravidão do Egito para a libertação do povo na terra prometida. Jesus vem nos dar uma outra passagem, da morte para a vida, do pecado para a graça, algo infinitamente superior. Se no Antigo Testamento tínhamos uma figura, no Evangelho temos a plenitude. Em Jesus, a totalidade desta libertação, não só humana, mas espiritual. Mas é interessante que no dia da instituição da Eucaristia, a Igreja nos coloca não o Evangelho que venha figurar ou nos mostrar a instituição mesma da Eucaristia, mas nos mostra o lava-pés. Já parou para pensar nisso? São João não fala da instituição da Eucaristia, mas fala do lava-pés. Por quê? Porque é a condição para participar da Eucaristia. Saber lavar o pé do seu irmão, saber ser humilde, colocar-se a serviço, aprender a rebaixar-se e não buscar com o mundo lá fora a glória humana, colocar-se entre os últimos, ser servo do seu irmão. Por isso Pedro, quando Jesus amarra uma toalha na sua cintura e vai começar a lavar os pés dos discípulos, ele fica abismado com aquilo, quase que se revolta e diz: Senhor, tu me lavar os pés? Não, isso nunca, porque isso era a condição de um escravo. Só um escravo fazia isso. Um judeu não fazia isso com outro judeu. Eram os escravos que faziam isso. Eram os servos sem direito, onde já se viu um mestre colocar-se no lugar de um escravo. Jesus nos dá o exemplo. Caridade
condição que nos iguala, a caridade que não olha a quem nós fazemos o bem. Jesus trata a todos ali. E lembremos que Jesus lava os pés até mesmo de Judas. Ele não faz discriminação. Não lava os pés simplesmente de Pedro, porque será o Papa, ou então de João, discípulo amado, ou então de outros mais queridos. Não, mais próximos, também de Judas, de todos. Caridade, humildade. A humildade que nos leva a reconhecermos todos como iguais. Porque quem se acha maior do que o outro não lava os pés de ninguém. Não lava. Quem é orgulhoso não é capaz de se ajoelhar diante do outro e lavar os seus pés. Espera que o outro faça isso. Serviço. Porque o Senhor nos ensina: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Quantas vezes nós nos acomodamos e esperamos que os outros nos sirvam? Sabe, é muito bonito na comunidade, digo para vocês, para que vocês prestem atenção, quando estamos juntos no momento de confraternização, reparem nas pessoas que, de uma maneira natural, pegam as coisas que são para todos e servem. É bonito. Você não precisa mandar ninguém fazer. Nós temos na comunidade pessoas que, tranquilamente, elas mesmas, elas saem, pegam lá o refrigerante, pegam a água, pegam o que tem que servir, o salgadinho, e saem servindo a gente. Você sabe das pessoas que eu estou falando? Pessoas que não esperam para ser servidas, mas servem com alegria. Jesus hoje lava os pés de seus discípulos para dizer: olha, vocês não estão aqui para ser servidos, mas para servir. Prestem atenção no que eu estou fazendo. O lava-pés nos mostra a condição para que então possamos participar da Eucaristia. A Eucaristia nos iguala. Na Eucaristia não tem rico nem pobre, nem tem gente que tem diploma e o que não tem, o que é culto e o que é ignorante, o que é brasileiro, o que é estrangeiro, não importa. A Eucaristia nos iguala. É simples, é bonito. Quando me coloco para dar a Eucaristia, eu dou a comunhão a todos que se apresentam. Aquele que é baixinho, aquele que é alto, aquele que é meio fofinho, né? Aquele que é magrinho, né? Aquele que tem uma condição financeira melhor, aquele que não tem. Todos se igualam na Eucaristia. Jesus nos iguala, Deus nos iguala, a fé nos iguala. O mundo coloca etiqueta na gente. O mundo nos divide. O mundo nos separa. Deus não. Deus nos iguala. Vai ver se na âmbula tem alguma etiqueta para diferenciar que tipo de pessoas que vão comungar, nessa ou naquela âmbula. Não tem. Todos comungam no mesmo pão, porque todos comungamos no mesmo corpo, do mesmo sangue que é Jesus. Precisamos aprender isso. Jesus se faz servo. O bonito do Senhor é que Ele não é um filósofo. Ele não ensina com as suas palavras simplesmente. Jesus ensina com a sua vida. O Senhor ensina e mostra como faz. É assim, ó, presta atenção. Quando Ele fala que não existe maior amor do que aquele que dá a vida pelo seu irmão, Ele acaba com a cruz. Ele não ensina com as palavras. Jesus não é um filósofo. Jesus é o nosso Salvador. E nos salva não simplesmente pela palavra, mas pelos seus atos.
adianta bater no peito e dizer, eu creio. É preciso mostrar com a vida. A nossa fé é mostrada no nosso dia a dia. E Jesus, hoje, quando nos convida a viver a humildade, Ele é o primeiro a mostrar como se vive essa humildade e esse serviço. Com o seu testemunho, quem quer ser o maior entre vós, que seja o vosso servidor. É assim na comunidade, viu? Porque os grandes dessa comunidade são os que mais trabalham, são os que mais servem. Aqui a gente não distribui estrelinha, aqui a gente vê muitas vezes pelas mãos carejadas e muitas vezes o suor do rosto de tanto servir ao próximo. Essa é a única distinção que nos torna diferentes, aquilo que fazemos pelo outro. Ao abrir o coração ao próximo, meus irmãos, nós abrimos a nossa alma para Deus. É isso que Jesus quer nos dizer. Abra seu coração para o próximo e você estará abrindo a sua alma para o Senhor na Eucaristia. Uma coisa leva a outra, porque não dá para separar o amor a Deus e o amor ao próximo. Não dá. Ou amamos ao próximo e amamos a Deus, ou então, como diz São João, somos mentirosos. O amor a Deus passa necessariamente ao amor ao próximo. E como se dá esse amor ao próximo, Padre? No serviço. Para nós se chama compromisso. Compromisso. Porque nesses dias, agora, do Tríduo Pascal, nós meditaremos no compromisso de Deus, em Jesus Cristo, e no compromisso dos seus discípulos, que ficará bem abalado. A caridade abre as portas da nossa alma. Penitemos na última ceia, portanto, e encontremos o clima que cerca este momento. É tudo muito estranho. Já não é como as últimas vezes, essa é a terceira Páscoa que Jesus celebra com seus discípulos. Não é igual às outras. Existe um ambiente meio tenso. Por tudo aquilo que eles ouviram, Jesus já não anda mais em público, comenta sobre a cruz, viveram a alegria do domingo de Ramos, mas hoje é um outro ambiente. Estão fechados naquela sala, sem que outros saibam. Tudo é diferente. Jesus muda alguns aspectos da ceia pascal, do rito judaico, e agora começa a conversar com os seus de uma outra maneira. Para a estranheza de todos, Jesus começa a lavar os pés dos seus discípulos, um a um, sem fazer distinção. E chega em um momento em que Jesus pega o cálice, pega o pão e entrega a seus discípulos e diz: tomai e comei, isto é meu corpo. Jamais alguém poderia imaginar isso, nem sequer quando Jesus, quando multiplicou os pães, disse: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não terá parte comigo. E vocês se lembram o que aconteceu? Muitos deixaram de seguir Jesus. Agora isso se cumpre de verdade. Aquilo que o Senhor tinha dito há tanto tempo atrás, agora os discípulos, pela primeira vez na história, se dá a primeira comunhão. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Você se imagina o coração daqueles discípulos ao olhar o Senhor distribuindo o pão, eles olhando aquele pedaço de pão, comungando? Faz assim. Você consegue ser? Eu consigo, porque foi uma vez na minha vida. Mas você consegue se lembrar da sua primeira Eucaristia? Então lembra. Se você não se lembra de um momento especial em que o Senhor te oferece o pão, dizendo: tomai e comei, isto é o meu
generosidade naquilo que nós recebemos em cada missa. E dá vontade de chorar por aqueles católicos que não sabem valorizar o dom do corpo do Senhor. Isso custou muito para Jesus. Nos dar hoje seu corpo e seu sangue na Eucaristia custou muito para Jesus. Na última ceia, Jesus nos dá o maior tesouro da igreja. Não pense que o tesouro desta igreja são os seus candelabros, o cálice que vamos usar. Nada disso teria valor se não se realizasse aqui o milagre eucarístico. Este é o maior tesouro da Igreja Católica. Este é o maior tesouro da humanidade. Não importa se ele é consagrado num cálice de madeira, de prata, ou o que seja, ali se dá o maior milagre do mundo. Eu me lembro quando celebrei minha primeira missa. Talvez alguns de vocês estavam lá no Rodolfo, na então capela do Sagrado Coração, hoje paróquia. Eu não conseguia nem dizer as palavras da consagração. Tinham sido 13 anos de preparação. 13 anos para chegar àquele momento. E eu não conseguia quase acreditar naquilo que Deus tinha me dado como poder. Pobre de mim. Eu que, como você, me confesso também e peço perdão a Deus pelos meus pecados continuamente. Ele passa por essa indignidade, por esse homem cheio de limites de pecados, para se fazer presente no meio de vocês. Quando na Santa Missa ele diz, eu digo, tomai e comei, isto é o meu corpo. Que coisa maravilhosa. Por isso eu não me canso de celebrar a Eucaristia. Por isso não dá para se acostumar com a Eucaristia. Quem serve ao altar e está mais perto de mim nos momentos da consagração, sabe que eu só consigo dizer uma coisa quando me ajoelho. Vocês já viram que eu demoro um pouquinho. Eu só sei dizer muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Há 12 anos que eu digo só isso. Muito obrigado, Senhor. Porque apesar da minha fraqueza, ainda tudo faz presente na Eucaristia das minhas palavras. Quem sou eu para merecer isso? Quem somos nós para merecer isso? Eu me lembro do meu avô. Meu avô foi um homem muito comprometido com a igreja. Minha avó, a ministra da Eucaristia, ele já faleceu. E o bispo de Presidente Prudente, onde eu nasci, convidou meu avô para ser ministro da Eucaristia, o próprio bispo. Às vezes eu chegava na casa do meu avô e via um senhor meio gordinho, falando alto. Eu perguntava para minha avó, quem é esse homem com esse boné na cabeça? O nome dela. É um bispo. Ele de vez em quando aparecia lá para tomar um café. Muito amigo do meu avô e da minha avó, do Agostinho Maroc. E ele convidou meu avô para ser ministro. Meu avô disse para ele, muito obrigado, Dom Agostinho, por me dar essa oportunidade. Mas eu não sou digno disso. Eu prefiro entrar na fila da comunhão e receber Jesus. Isso é muito grande para mim. Está bom do jeito que está. Pena que ele não pôde viver no altar aqui, mas certamente celebra conosco no céu. São Francisco não teve coragem no bom sentido, de dar um passo ao sacerdócio. Morreu provavelmente como diácono. Era muito para ele, dizia. Se São Francisco disse isso, quem sou eu
Acredito. Porque apesar desta indignidade, destas minhas limitações humanas, Deus se faz presente no altar. Isto é um milagre. Cada missa se dá um milagre. Eu acredito em milagres. Sim. Eu não preciso ir a nenhum outro lugar para ver um milagre. Ele se faz presente em cada missa, quando o sacerdote diz as palavras da consagração. Que dom maravilhoso! Este dom foi dado a nós. Irmãos, este dom foi dado a nós e a mais ninguém. Com exceção da Igreja Ortodoxa, ninguém mais tem a presença real de Jesus na Eucaristia. Em alguns lugares hoje neste mundo e neste país, as pessoas farão memória da Eucaristia. Você está presenciando, vivendo, tornando presente o mesmo Jesus que celebrou com os 12 naquela sala, naquele cenáculo, hoje celebra com você e traz até você as mesmas graças. O corpo e sangue de Cristo que Pedro, André, Tiago, João, Bartolomeu receberam naquela noite santa, hoje você recebe aqui. Só na Igreja Católica Apostólica Romana nós temos diante de nossos olhos o milagre eucarístico. Por isso, tomai e comei. Esse é o tesouro que Deus nos deu. Não perca isso. Valorize isso na sua vida. Somos privilegiados. Em cada missa, Jesus se dá completamente a cada um de nós e nos ordena fazer isto em memória de mim. É nossa obrigação dar continuidade a isso. A igreja nasce, se nutre e se fortalece na Eucaristia. Se eu não me alimento da Eucaristia, a minha alma definha, enfraquece. Daí alguns se perguntam, mas padre, eu não consigo, mas padre, é que está acontecendo tanta coisa na minha vida, mas padre, é porque eu não tenho forças para isso, eu não tenho forças para aquilo. Comunga, recebe Jesus na Eucaristia. Em vez de simplesmente ir a uma pessoa e pedir, reza por mim, faz a maior de todas as orações, participa da Santa Missa, do sacrifício eucarístico, recebe Jesus na Eucaristia. Não tem nada maior e mais importante do que isso. Não há nada mais eficaz neste mundo do que a Santa Comunhão. A Eucaristia foi dada a nós, nem sequer aos anjos foi dada. Você já parou para pensar nisso? Os anjos não comungam. Você sim. Por isso eu não posso entender quando alguém se afasta da Eucaristia e não a busca. Talvez o anjo Gabriel sentisse inveja de nós, se ele pudesse sentir inveja. Receber Jesus. Esse é o verdadeiro pão do céu. Sabe Jesus que andou sobre as águas? Sabe Jesus que ressuscitou Lázaro? Sabe Jesus que multiplicou os pães? Que era amigo de Lázaro, Marta e Maria? Sabe o Jesus nascido da Virgem Maria? É o Jesus que entra no seu coração, na sua alma. É o mesmo. Só de outra forma, mas é o mesmo. Você se torna um sacrário vivo. Santa Teresa dizia que poderia se ajoelhar diante de uma alma que tivesse comungado. Que coisa maravilhosa! A Eucaristia é a antessala do céu. O céu começa aqui, viu gente? O céu começa aqui, dentro de nós, quando Deus entra em nós pela Eucaristia. O céu começa aqui. Por isso a gente canta na comunhão, por isso a gente louva. E te convido, quando você venha para a comunhão, não é hora de cumprimentar ninguém, é hora de olhar para Jesus. É hora de cantar com alegria, dizendo, eu vou receber o maior tesouro da minha vida. Canta com todo o seu pulmão, canta e reza 2 vezes.
canta com amor, porque o maior amor vai ser dado a você, o próprio Deus. Eu confesso a você que quando eu era seminarista, eu chorei muitas vezes quando recebi Jesus na Eucaristia. Sonhava no dia em que eu seria sacerdote. Muitas vezes na hora da comunhão, eu fazia questão de olhar bem para a ótica que o padre segurava, para dentro de mim, colocar-me em estado, em espírito de fé, dizendo: eis-me aqui sempre. Não troque nada por isso, meu irmão. Nada vale mais do que a Santa Eucaristia. Lembre-se, o domingo é o dia do Senhor. Quando a igreja é mais igreja? Quando ela celebra a Eucaristia. Fazei isto em memória de mim. Veja que Jesus dá um mandato. Fazei. Imperativo. Assim somos igreja, celebrando a Eucaristia. É interessante. E digo isso porque não só aqui, mas em muitos lugares, em certas ocasiões, temos mais gente em procissões do que na Santa Missa. Amanhã teremos uma procissão, a procissão do Senhor Morto. Mas antes, teremos a celebração da paixão. O que será mais importante? Receber Jesus na Eucaristia ou andar pelas ruas de cordeiro rezando com uma imagem? Você se responde. Domingo é o dia do Senhor. Eu aprendi com meu pai. O domingo começa assim: primeiro eu programo a minha missa, depois vem o resto. Primeiro eu programo a minha missa, quando eu for, depois o resto, porque não vou perder a chance de receber Jesus. Um protestante um dia disse assim: se eu acreditasse na Eucaristia, não sairia da frente do sacrário. Se eu acreditasse na Eucaristia, eu não sairia de frente do sacrário. E agora eu te devolvo em forma de pergunta: e você que acredita, como é que faz diante do sacrário? E você que acredita, busca a adoração? E você que acredita, vai à comunhão? Meus queridos irmãos, hoje celebramos o maior mistério dentro da igreja. Quando o padre, ali após a comunhão, após a consagração, diz: eis o mistério da fé, ele não está dizendo: eu não entendo isso daqui. Não. Eis o mistério da fé, como quem diz: o amor de Deus é um mistério. Olha só o que Ele é capaz de fazer. É um mistério como Deus nos ama. Que a Eucaristia seja o alimento do seu dia a dia. Que a Eucaristia seja a grande alegria da sua vida como católico. É o tesouro que nós temos dentro da igreja. Vou inventar uma palavra? Vou inventar um verbo? Eu preciso eucaristizar a minha vida. Fazer com que a Eucaristia esteja sempre presente na minha vida. Porque ali estando presente, Deus e suas bênçãos estarão em nós. Aproveite, é de graça. Aproveite, porque valeu a morte do Senhor, seu sangue, sua cruz. Que todo católico hoje louve e agradeça a Deus por esse tesouro maravilhoso que recebemos em cada Santa Cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus.